A paz do Senhor, minha amada, a paz do Senhor, minha amada, graças a Deus, exaltado é o nome do Senhor. Hoje é a abertura da nossa campanha. Hoje, meia-noite, nós iniciamos uma poderosa campanha. Amém, queridos? Exaltado é o nome do Senhor. Convido você a abrir a tua Bíblia comigo aqui em Efésios, capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bendito seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele sente e vê a necessidade da pessoa revestir da armadura de Deus. A importância do fortalecimento espiritual. Porque as lutas muito grandes, as lutas cada dia, cada vez mais, ela está assim, cada vez mais forte para poder destruir a igreja de Cristo. Destruir a sua vida. Você é a igreja. Então Paulo, ele aconselha a igreja de Efésios. Também fala com cada um de nós a importância de nós buscar o fortalecimento espiritual. Ei, amado, ei, amada, sem fortalecimento espiritual, nós não conseguimos. Por isso que é importante que você busque o fortalecimento espiritual. Então, Paulo, ele dá o seu conselho. Paulo, antes mesmo de Paulo, dizer o que os irmãos deveriam fazer, Paulo, ele aconselha, E após que os irmãos, após os irmãos fazer o que Paulo, indica que os irmãos viessem fazer, Paulo também aconselha para que os irmãos venham permanecer, aleluia, vitoriosos. Ei, querido, ei, amado, veja que Paulo, o Espírito de Deus, orientava Paulo para que Paulo viesse a orientar a igreja. Aonde Paulo estava? Paulo já estava em prisão em Roma. Paulo, quando escreveu, a carta aos Efésios, Paulo estava em prisões, amado? E ali o Espírito de Deus conduziu a Paulo a falar com o seu povo, a falar com a igreja. Aleluia. E o primeiro conselho de Paulo foi que os irmãos viessem fortalecer no Senhor. Paulo viu que o fortalecimento, buscar o fortalecimento do Senhor era importante para cada vida. Nós, amada, não conseguimos vencer, não conseguimos ser vitoriosos se nós não fortalecer no Senhor. Olha, Paulo não aconselha que nós ficamos brincando. Não, com brincadeira, não, de forma alguma. Inventando e brincando com as coisas de Deus. As coisas de Deus não são brincadeira. As coisas de Deus são sérias. Então, a importância do fortalecimento. Esse foi o primeiro conselho de Paulo. Você, amado, amada, que está me ouvindo neste momento, você que está conosco para iniciar esta poderosa campanha, não deixa de buscar o fortalecimento. A cada dia você vai aprender algo da parte de Deus. Então que você, querido, possa sim abraçar, se entregar ao Senhor de uma forma extraordinária, de uma forma completa. Conforme você vai se entregando, conforme você vai se doando, o Senhor, ele vai te revelando. O Senhor vai, amado, aleluia, revelando a sua santidade, o seu poder, as suas maravilhas, o seu amor para com você. Eu não sei
se você está entendendo, querido. Levanta sua mão direita para o céu e fala: estou entendendo que o Senhor está falando comigo. Então, o primeiro conselho foi que os irmãos viessem fortalecer no Senhor. O segundo conselho, na força do seu poder. Nós vemos que Paulo, ele aconselha para nós buscar o fortalecimento no Senhor. E depois Paulo aconselha dar destino para cada um de nós, a quem nós devemos buscar esta força. Né, querido, querida? Aqui não está falando que é para buscar essa força em outro lugar. Aqui não está falando que você deve buscar essa força em homem, em política. Não, de forma alguma. A sua força tem que estar canalizada em Deus. A força tinha que estar em Deus. Este foi o segundo conselho de Paulo. Então, a força tem que estar no Senhor. Bendito seja Deus. E o terceiro conselho de Paulo era revestir vós da armadura de Deus. Este foi o conselho antes dos irmãos vestir a armadura. Paulo deu 3 conselhos antes dos irmãos, aleluia, vestir a armadura de Deus. Né, querido? Então, o terceiro conselho é que os irmãos viessem vestir a armadura de Deus. Não ficar sem a armadura de Deus, de forma alguma. Você não pode, amado, ficar sem a armadura. Você precisa vestir a armadura de Deus. O quarto conselho de Paulo, aleluia, este conselho já é pós a armadura. Então, 3 conselhos foi antes da armadura. E os demais conselhos foi após a armadura. E o quarto conselho, que é após a armadura, ele diz: ficai firme. É necessário, amada, que você fique firmes. Aleluia. A firmeza, querido, é uma decisão sua. É você que vai decidir. Mesmo com a armadura de Deus, mesmo vestindo a armadura de Deus, é você que decide o que vai fazer. Né? O conselho do Espírito de Deus, usando a Paulo para falar aos irmãos, é que os irmãos haveriam de ficar firmes. Né? Essa firmeza contra os o ataque satânico, as obras satânicas. Né, querido? Mas esta decisão não é do Espírito de Deus, não é de Deus. Essa decisão é sua. Então você, cada um de vocês, deve decidir que deve ficar firme ou não ficar firme. Então você decide. Tem irmãos, né, que tem decidido, né, não ficar firme, está aí escandalizando as coisas de Deus, escandalizando o evangelho, está aí aprontando. Então são tais pessoas que decidiu não ficar firme. Mas aquele ou aquela, o irmão ou a irmã que decide ficar firme, né, aceitando aqui o conselho de Paulo, né, que Paulo recebeu da parte de Deus para ensinar a igreja, né, amado? Se você for aquele ou aquela que fica firme, querido, aleluia, a vitória é certa. Você é um vencedor, né, querido? Né? Você vencerá o gigante. Nada vai resistir diante de você. Veja a importância, amado, de nós se fortalecer. É necessário que nós se fortalecemos. Ei, meu amado, aleluia. Estes são alguns conselhos que Paulo deu. Paulo, ele deu mais outros conselhos, querido. Mas não é possível nós ministrar nesta palavra aqui, por causa, né, que a nossa palavra aqui é curta. Então, né, aleluia, que você receba esses 4 conselhos. Primeiro conselho, você deve fortalecer no Senhor. O segundo conselho, você deve buscar a força do poder de Deus.
O terceiro conselho, você deve revestir desta armadura de Deus. E o quarto conselho, você tem que ficar firme. Aleluia. Os três primeiros conselhos é antes de vestir a armadura. E após vestir a armadura, Paulo, ele deu outros conselhos. E um destes conselhos é a firmeza. E essa firmeza, quem decide é você. Receba essa palavra e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.